No dia 15 de abril de 2020, a Liga dos Leigos se reuniu para fazer previsões sobre a epidemia de coronavírus. Foi decidido que essas previsões e comentários só seriam publicados depois de um ano, quando achávamos que a crise teria terminado. Mais uma vez, a Liga dos Leigos fez jus ao seu nome. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite, a Liga dos Leigos está reunida hoje, 15 de abril de 2020, para fazer as previsões sobre a epidemia da gripe chinesa, o famoso Covid-19 que nesse momento está assolando o mundo. Esse episódio está sendo gravado no formato de cápsula do tempo e será liberado em algum momento no futuro para ver o quão errados nós estávamos nas previsões. Estou aqui eu, Zeno Estoico, acompanhado de Salazar Luso. Boa noite. Jusilei Encanador. Boa noite. Ponha seu chapéu de alumínio e venha conosco. E Pepe Peripatético. Boa noite. Com o chapéu de alumínio e o traje de hazmat e a máscara cirúrgica. Muito bom. Para orientar aqui a nossa discussão, preparei algumas perguntas. Um episódio basicamente freestyle, mas eu preparei algumas perguntas. Primeira pergunta: a China sofrerá algum tipo de punição após a crise? 2. Quais serão os impactos econômicos da epidemia? 3. Como a sociedade será afetada? 4. Quais serão os efeitos políticos? E 5. Quem sairá bem e quem sairá mal ao final dessa crise? Quem gostaria de começar? Bem, eu acho que a China não deve sofrer nada de negativo em relação ao vírus. Então, a China, a gente vai discutir bastante sobre a origem, né, do coronavírus, aí, dessa vamos pandemia. Vamos começar por aí, vai. Primeira pergunta, alguém aqui acredita no número de mortes na China de 3.800? Não. Não. Ok. Não. Ok. Possibilidade desse número ser correto é 0%. Zero. Menos que zero, se zero. possível. Perfeito. 0%. Agora, Por quê? Porque eu pessoalmente acho que a China parou a economia dela praticamente por 3 meses. Uhum. A China não tem sabidamente uma consideração muito grande pela vida dos seus cidadãos. Uhum. Então é altamente improvável que por causa de 3 mil mortes eles tivessem paralisado a operação de grandes empresas como Foxconn e outras que a gente ficou sabendo. Esse é um ponto interessante do Zeno, porque dentro do grupo aqui houve uma relativa pequena discordância. Eu acho que o Zeno, por exemplo, foi mais, até agora, relaxado com a seriedade da epidemia do que eu fui, que é normal, é uma divergência normal, mas o motivo pelo qual eu estava muito preocupado, estava divulgando medidas severas logo no começo, é exatamente por ver a reação da China. A China chegou a fechar o quê? 60% da economia dela, né? Eu falei, sim. Se um país que tem zero apreço pela vida da população está fazendo isso, é porque isso é muito, muito, muito sério. Estava discutindo com o Jusilei, mandou, o Salazar também mandou, né, uma espécie de uma meta-análise das números de assinantes do operador de telecom da China. Obviamente não estamos alegando que o número de assinantes desaparecido, que é da ordem de 20 milhões, é o número de mortos. Mas 21 milhões. 21 milhões, uma indicação interessante que o número de mortos é muito provavelmente maior do que esses ridículos 3.800. E dois, provavelmente todo mundo viu aquela meta-análise também feita nas funerárias chinesas em Wuhan, na cidade chinesa de Wuhan, onde estimado pelo número de folhas funerárias, a gente está falando de mais ou menos 45 mil mortos. Só naquela cidade. É isso, que foi o epicentro. Né? Que, aliás, é uma universidade politécnica bem interessante lá. Eu conheço gente que estudou lá. Bom, além disso, eu acho extremamente, assim, levando em consideração que a epidemia começou na China, ou seja, eles estariam menos preparados para ela do que outros países, que quando chegar na Itália e na Espanha, que são países com populações muito menores, que a quantidade de vítimas fosse maior, né? Sendo que eles já tiveram algum tempo para, teoricamente, se preparar para os efeitos do vírus. Então, eu acho que os números da China realmente são muito ridículos. A China deveria ser chamada. A China, ela suprimiu a verdade da população, né? E só isso, no início, né, da pandemia, deve ter contribuído para ela ter espalhado bastante, né? Depois é que eles começaram a tomar medidas drásticas, né? E quem viu, acompanhou desde janeiro os vídeos que vazaram lá, de pessoas sendo arrastadas das suas próprias casas ou sendo trancadas, né, em edifícios. Isso mostra o quão preocupados eles estavam com isso alastrando, provavelmente
por razões, né, de descontrole da própria economia chinesa, né? Então eles estavam com receio de que o impacto econômico ia ser muito mais alto do que até realmente foi. E isso preocupou, né? Então, assim, hoje, só para contextualizar, hoje é dia 15 de abril de 2020, né? Então a gente está aí com essa crise desde o início do ano e agora, teoricamente, aqui no hemisfério ocidental, a gente está chegando próximo ao pico, né? É o que dizem os especialistas. Depende do especialista, né? Tem especialista que acha que o pico vai chegar em 2022, né? Isso é outra coisa que a gente precisa discutir. Minha previsão é que, ao final dessa crise, os epidemiologistas, seus modelos epidemiológicos, vão ter a mesma credibilidade de jornalistas e economistas. Não vou dizer astrólogo, porque astrólogo acerta muito mais que jornalista e economista. Então, eu estou dizendo que vai ser nessa categoria, né? Porque vamos ser honestos. O primeiro modelo que eu vi é de... Olha só que interessante, né? Era uma pandemia de influenza, não era exatamente o Covid, mas foi em outubro do ano passado. Modelaram uma pandemia de influenza com uma taxa de mortalidade, se eu não me engano, alguma coisa por volta de 2%, que é mais ou menos o que é o Covid. Não vou dizer que esse é o número exato, mas o número projetado nesse modelo de simulação supercomplexo foi 65 milhões de mortes. No mundo. No mundo. Agora, nós estamos em 130, 140 mil, né? Vocês lembram que no Brasil a BIM tinha projetado para 1º de abril, né? Sugestivo 5 mil mortes. E o modelo inicial americano, que é aquele Dr. Fauci, né? Usou lá, que é o assessor do Trump para a Casa Branca, era 1 milhão, né, de mortes nos Estados Unidos. Teve gente prevendo 1 milhão de mortes no Brasil, né? Até agosto. O Atila lá, aquele blogueiro gordinho. YouTuber. O gordinho tem tudo lá. É verdade, tem razão. O Evandro Pontes chamou ele falou, pô, ele tem uma cara de castrate. Ele tem mesmo, pior que ele tem, viu? O Evandro Pontes, inclusive, fez uma previsão que vale a pena ser replicada aqui. Parece que até o momento o número de mortes no Brasil circula 1.500, não é? E que se você tem 1 milhão de mortes na previsão ali, o certo seria dar o Nobel da Paz ao Jair Bolsonaro por ter evitado a morte de 990 e tantas mil pessoas, né? O número que eu tenho aqui no Brasil hoje é 1.700. Bom, sabe qual é o problema dessa questão médica? Vamos dizer que a gente assiste seriado médico, né? Tipo House, esses outros, que os médicos se debruçam lá, fazem um monte de exames e depois de um processo, não, esse doente aqui tem exatamente essa doença que foi contraída desta forma. Só que a medicina na prática não funciona assim, né? A medicina é um amontoado de práticas que os médicos ficam replicando, mas muita coisa eles não têm muita certeza de como funciona, base tentativa e erro. Quem nunca foi no hospital, assim, e saiu com um diagnóstico de virose ou alguma coisa parecida. É uma coisa muito incerta, né? Então achar que é científico, então essa doença se propaga dessa forma, então é ignorar como a própria medicina funciona. Além do que, também é ignorar as evoluções que o processo teve, né? Porque ao longo da pandemia você vai descobrindo que países que aplicam a vacina tal têm menor taxa de mortalidade, população com tal característica tem menor taxa de mortalidade, clima, raiz ultravioleta, X variáveis aí que não podem ser previstas no momento zero, né? Quando a coisa começa. Zeno, você abriu um flanco interessante, que eu ia acabar falando disso, mas é bom que você tenha começado a falar, que é a dificuldade das pessoas de entender a diferença de ciência e tecnologia. Nesse caso, eu estou dizendo que coisas como medicina e engenharia são tecnologias e não ciência, né? O preceito básico é tecnologia, se trata de descobrir o que funciona, empiricamente descobrir o que funciona. A ciência vem muito depois, em última instância, para tentar explicar de maneira provisória, com hipóteses, como que aquilo funciona, né? Esse que é o grande ponto. Então, se médicos no campo estão reportando um bom sucesso com medicamento, como o HCQ, por exemplo, azitromicina, essa informação é muito mais importante do que um eventual estudo científico. Já tem alguns dizendo, não, eu não consegui encontrar efeitos positivos do HCQ. Olha, o grande problema de estudos científicos é que, para quem não sabe disso, existe um problema enorme que se chama crise de reproduzibilidade. Na maioria dos ramos da ciência, artigos publicados a posterior não conseguem ser replicados por terceiros. Então, na verdade, quando você vê médicos no campo reportando sucesso e você vê um estudo que refuta o sucesso, a minha primeira pergunta é: esse estudo consegue ser replicado? Houve erros metodológicos nesse estudo? É interessante que aquele doutor, eu estou tentando lembrar o nome dele, eu tenho aqui, o John Ioannidis, que na verdade foi o arquiteto da estratégia britânica,
ele estava falando do problema da crise de reproduzibilidade de estudos no campo médico, né? Ele estava falando que, basicamente, é uma enorme dificuldade. 56% dos estudos, ele pegou um conjunto de, se não me engano, mais ou menos 49 estudos médicos, 56% foram impossíveis de replicar. Ele não conseguiu, simplesmente o resultado do estudo você não conseguia provar que ele era verdadeiro. Ele chegou a escrever um artigo chamado Por que a maioria da pesquisa clínica é basicamente inútil, entendeu? Então é interessante isso, que quando as pessoas pedem por evidência científica, elas basicamente não têm ideia do que elas estão falando. O Vox Day, o Theodore Bill, tem uma frase muito boa, né? Existe um nome para a ciência que funciona na prática, no mundo real, ela se chama engenharia. Eu diria engenharia e medicina, vou colocar os dois termos. Então esse é um aspecto muito interessante, né? E de novo, lembre-se que dentro do grupo, aqui você está falando de gente que publica papers cotidianamente, publica patentes, então a gente sabe como é que funciona de dentro das entranhas, né? O modelo de revisão, ciência por revisão de pares. A gente sabe muito bem o quão difícil é ler um paper e ser capaz de replicar as descobertas do paper. Esse é outro cacuete do brasileiro, né? O brasileiro pega o fulano lá, youtuber, não sei o que publicou, fala uma bobagem qualquer, aí vem os defensores. Não, mas o fulano tem PhD, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado. Sim. Mas porque o brasileiro tem esse fetichismo com os títulos. Né? Então, se o cara tem o título de PhD, ele publicou 1 ou 2 artigos, ele imediatamente ele se torna uma autoridade absoluta e inquestionável. Isso tem muito a ver com a falta de educação do povo mesmo, né? E de educação, eu digo, de entendimento de como é que funciona essas coisas, como pesquisa, né? Pesquisa é um negócio especulativo, né? Provisório, então, pode ser refutado. Você não pode fazer política pública com base em pesquisa, por exemplo. Isso é uma ideia maluca. Não faz política pública com base em ciência, porque ciência é sempre provisória. Essa é a característica básica da filosofia da ciência. Ela é sempre provisória e pronta para ser refutada. Exato. Agora, voltando sobre a China especificamente, que a gente começou sobre a pergunta se ela vai ser afetada ou não, eu não acredito que ela vai ser afetada diretamente, não. Indiretamente, aí a gente vai discutir se pode haver o pós... O que é indiretamente para você, Salazar? O que é indiretamente? A pergunta é se a China vai ser punida, né? Se a China vai ter algum tipo de punição. Ela pode ser punida até, digamos, indiretamente pela a economia da China sofrer alguma mudança exógena, né? Por exemplo, estrutural, que a gente discute muito no nosso grupo, se a relação Estados Unidos e China pode mudar com consequência dessa pandemia e como consequência do que já vinha acontecendo nessa guerra comercial, né? Então, talvez isso sirva como catalisador de alguma mudança e ela seja, não vou dizer prejudicada, mas ela tem que lidar com essa situação nova, né? Mas uma punição direta, eu não acredito, não. Direta eu digo alguma sanção, não. O Tribunal de Direitos Humanos, o Tribunal Marciano. Mas aí, Zeno, os caras são comédia de qualquer modo. Sim, claro. É a maior parte está a serviço da China. Sanção da ONU, exatamente. Você lembra daquele vídeo daquela repórter de Taiwan perguntando pro diretor não é o secretário-geral, não é o presidente, pode esquecer agora qual é o cargo dele. Não é o diretor-geral o cara que chama Bruce Hayward. Obrigado. Então, esse cara mesmo. Você lembra uma jornalista taiwanesa perguntando pra ele por que a OMS não reconhece Taiwan? Aquilo foi genial, gente. Aquilo foi muito engraçado. Ele falou, não entendi. Eu não entendi sua pergunta. Não, primeiro foi um silêncio, 1 minuto de silêncio. Eu contei quase 1 minuto de silêncio. Eu sei aquele silêncio, ele parado, assim, escutando. Ele fala não entendi sua pergunta. Vamos passar, não entendi sua pergunta, vamos passar pra próxima. Não, vamos seguir em frente, vamos seguir. Não entendi, vamos passar pra próxima. E desligou, acabou a conversa. Porque, pra quem não lembra, pra quem não sabe, tá, gente, a posição oficial da China, da República Popular da China com Taiwan, é que Taiwan é uma província rebelde que vai ser anexada em um tempo futuro, e a anexação de Taiwan, ou seja, para a China a invasão de Taiwan, a anexação de Taiwan, é um problema interno, não é um problema externo. É uma província rebelde que pode ser anexada pela China no momento que ela decidir. Que provavelmente vai acontecer. Bom, mas voltando aqui então, a gente não acredita então que nenhum tipo de punição vai ser organizada para a China, apesar de alguns países, algumas entidades privadas estarem ensaiando algum tipo de
processo, né? Peraí, mas vamos tipificar isso aí, vamos caracterizar melhor. Como é que você define? Porque a China, eu não sei se nesse aspecto, assim, de novo, o pessoal reclama que a gente nunca discorda. E é bom que hoje a gente vai discordar bastante. Se o Salazar tá dizendo que a China não vai ter nenhum problema, não vai ser punida por nenhuma entidade, eu discordo dele. Eu acho que a China vai sofrer muito. Eu acho que a maior expectativa agora é que a maioria das empresas, a Alemanha, a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos estão movendo manufatura fora da China. E isso vai ser um problema enorme para a China, porque a China tem em primeiro lugar, ela tem aquela ideia é um conceito clássico confuciano na China, que é o mandato do céu. Não tem nada a ver com Deus e religião, porque as religiões chinesas são basicamente são quase religiões ateístas, sem uma divindade superior. Mas a ideia do mandato do céu é que o governante, ele tem que estabelecer uma boa governança com estabilidade e com competência no governo do país. Caso contrário, ele pode ser removido. Se ele perder o mandato do céu, que ele chama Mandate of Heaven, ele pode ser removido. E qual é a prova que ele perdeu o Mandate of Heaven? Se ele está tendo rebeliões contra ele. Isso, se você for colocar no caso da China em particular, como é que chama a política? Eu até anotei aqui para falar, é a política, me fugiu o nome agora, Weiwen, que é política de estabilidade, quer dizer, a China tem uma espécie de pilares, quer dizer, como é que a China funciona? Como é que a China mantém a distensão interna sob controle? Ela mantém certos pilares, segurança alimentar, integridade de fronteiras, manutenção de níveis de criminalidade praticamente inexistentes e manutenção da inexistência de dissensão política e capacidade de contínuo crescimento do poder aquisitivo da população chinesa, com a contínua mudança de pessoas do campo para a cidade. E isso aí vai ser profundamente afetado, eu vejo, caso a manufatura de Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul vão ficar só nesses quatro, se movam fora da China. O Japão, inclusive, anunciou que está pagando para empresas saírem, né? Não, na verdade, todos esses. A Coreia do Sul também anunciou que está pagando. Os Estados Unidos já estão discutindo uma espécie de incentivo, bailout. Enquanto o Trump for presidente, aí você pode até discutir se o Trump será presidente ou não, né? Por muito mais tempo, mas enquanto ele for presidente, me parece que a ideia de um bailout para as empresas americanas saírem da China está ativa, entendeu? E nesse caso, a China pode entrar num processo de convulsão social, o Salazar. Mas você acredita particularmente que o Xi Jinping lá vai cair? Eu não acho que isso vai ser... Eu acho que isso vai ser num curso muito, muito longo, num horizonte longo, porque você não consegue desmontar a cadeia de produção de um dia para o outro, né, que está na China, né? Então, assim, eu acho que isso pode ser mais um movimento do que algo concreto, imediato. Não sei. Mas sabe qual é o problema? A China é inerentemente instável politicamente. A história da China mostra isso. E o Xi Jinping, em particular, tem uma série de inimigos dentro do Partido Comunista Chinês. Tem que lembrar que ele é considerado muito ocidental, muito pró-mercado. E há os maoístas no partido que gostariam do estabelecimento de uma economia de comando e controle mais pura. Então, eu não ficaria surpreso. Chamado diretorado, talvez? O diretorado do episódio 4, acho que é o nosso episódio 4. Eu não ficaria surpreso se isso se desenrolar muito rápido, viu, o Salazar? Porque, na verdade, a China se mantém estável, em última instância, porque o poder aquisitivo da população, especialmente da crescente classe média da China, continua crescendo. O Zeno já fez esse ponto várias vezes, e por acaso hoje eu vi um artigo do Instituto Mises falando por que China colapsará, apontando aquele problema da bolha imobiliária chinesa e as enormes cidades inteiras, cidades para 400 mil pessoas que estão vazias na China. Sim. Mas já vem há algum tempo, né? Esse problema da bolha imobiliária chinesa. Uma hora a bolha estoura. Mas uma hora a bolha estoura, né? Esse é o ponto. E quando ela estoura, aí eu diria para você que eu tô disposto a apostar que vai ser muito rápido, não vai ser lento. E é o tipo de coisa que pode facilmente trazer um governo linha dura para frente, né? Já que eles têm uma máquina militar. Maoísta e voltado internamente. Voltar para dentro. Eu já li essa análise também sobre a China. Ela parece oscilar sempre entre períodos de que ela se volta para dentro. Exatamente. E de abertura. Exatamente. Porque tem que lembrar, né, o Salazar, a ideia da China até agora, ou a ideia do Xi e do seu secto de conselheiros nós vamos ter uma espécie de imperialismo econômico, né? O que eles estão tentando fazer com o Paquistão, com o próprio Brasil, né? Nós vamos tornar esses países dependentes da nossa esfera de influência através da economia. Na verdade, a história mostra que isso não funciona. Você tem que, em algum momento, ativar o poder militar, né? E o poder militar chinês, não obstante o nosso
Ghost Fleet, né? Eu acho que o David Goldman, que é um cara muito interessante, né? Que tem aquele pseudônimo Spengler, ele deu uma entrevista excelente sobre a China recentemente, sobre o poder militar da China, e falou, olha, a China tem mísseis hipersônicos antinavio que provavelmente são capazes de destruir os porta-aviões americanos mesmo. Mas o soldado básico chinês, eu me lembro que ele deu um número do tipo assim, o soldado de infantaria americano, você equipa ele por $20 mil, o soldado chinês se equipa por $4 mil, por $2 mil, um negócio assim. O ponto dele é que os militares, o poder militar chinês é uma espécie de um cara com cabeção, com um corpinho bem fraquinho, com bracinhos bem fraquinhos. Então a China consegue exercer influência, se ela resolver expulsar os Estados Unidos da bacia do Pacífico, como nós discutimos no episódio 4, ela conseguiria. Excelente episódio, hein, ouçam? Excelente episódio. É longo pra caramba, mas é bom, viu, gente? O episódio que eu mais me diverti fazendo, tá? Mas, assim, a ideia da China como um poder expansionista, territorial, conquistando território, me parece meio ridículo, entendeu? E isso tudo é parte do processo de extrema instabilidade da China. Além disso, a China tem um vizinho, que é a Rússia, no qual o problema fundamental do eurasianismo, do Alexander Dugin, é que o Alexander Dugin vê um eurasianismo onde a Rússia dominaria o mundo e a China seria uma espécie de parceiro júnior. A China não concorda com isso. É a maior economia do mundo. Então, só ali já é um problema, entendeu? Então, eu não sei. Obviamente, a gente vai saber em um ano, né? Mas eu apostaria que nesse particular está errado e a China está muito mais frágil do que você imagina. Mas muito frágil mesmo. Entendeu? Então, eu não esperaria do Xi Jinping assim, cair numa questão de semanas, tá? Assim, o negócio, ele... Sabe aquele modelo bem chinês, né? Descobriu que ele está envolvido com corrupção. É isso que eu ia falar. Pegamos ele, exatamente. Pegamos ele subornando um taxista. Ele deu gorjeta a mais o taxista, foi preso, condenado, executado em 2 dias. Esse vai ser interessante a gente ver no futuro, porque eu acredito numa transição, mas mais longa. Não, eu acho que sim, vai ter essa punição econômica, a China vai sofrer um backlash econômico, não vai haver uma punição assim, vamos chamar legal, judicial. Formal, ninguém vai lá processar a China e pedir indenização. Uma coisa é fato, né? Tá todo mundo o Ocidente inteiro, a China assim virou o vilão, né? É engraçado até, né? Sim. Zeno, mas só para colocar um negócio, né? Tem várias, digamos assim, corporações de ofício americanas, médicos, advogados que estão processando o governo chinês em cortes americanas, né? E lembre-se que o governo chinês tem bens dos Estados Unidos, né? Então não é impossível imaginar que um juiz maluco americano resolva dar um ganho de causa para uma dessas associações de médicos, sei lá, americanas e demande... Eu vi um dos números, um advogado americano que está processando a China, acho que uma corte na Flórida, pedindo $2 trilhões. Eu vi 3,5 trilhões, alguém tá falando. Então, isso tudo é possível, né? É possível que uma corte americana faça isso. Claro que aí, o Salazar, uma coisa em favor da sua tese que a China escapará a China hoje o segundo ou maior retentor de... títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro. Até os números aqui, ó. Aliás, primeiro Japão, segundo China, terceiro Grã-Bretanha, quarto Brasil. Entendeu? Brasil. Acredita, fui olhar os números do Fed, o quarto maior retentor de títulos da dívida americana é o Brasil. A China é 1,2 trilhão, né? O Brasil são 280 bilhões da dívida. E aí eu concordo com você, Salazar, e se o governo chinês perceber o movimento, assim, vamos dizer, o Xi Jinping numa situação de desespero, ele pode resolver dampar, né, imediatamente vender todos os títulos da dívida americana, isso causa um colapso do dólar. Então eu acho que parte do processo vai ser a China causando muito sofrimento aos Estados Unidos e ao Ocidente, né, nesse processo. Ela não vai morrer em silêncio. Se é que ela vai morrer, em silêncio. Ela vai causar muito problema. Eles já estão no modo de defesa, nesse momento eles já estão acionando o modo de defesa através dos canais diplomáticos, né? Evidente com os bolsonaros aqui, que o embaixador foi extremamente agressivo. O comportamento do embaixador brasileiro com os bolsonaros é um negócio que eu nunca vi na minha vida, assim, um negócio bizarro. Embaixador nos Estados Unidos alegando lá, como é que você sabe que o vírus veio da China, né? A gente acha que ele veio dos soldados americanos que levaram pra lá. Isso é legal, Zero, é legal falar quando a gente vai falando da origem do vírus, que, assim, o Partido Comunista Chinês e os chineses em geral, eles têm essa ideia hoje, o que está divulgado entre eles é a ideia que o vírus foi liberado na China pelo exército americano. Assim, eu diria que você está atribuindo ao exército americano uma competência que eu nunca vi ele ter, mas tudo bem, né? Só falta falar que é a CIA, né? Só o brasileiro acredita que a CIA faz alguma coisa. A gente pode fazer um episódio só sobre conspirações, né? Porque tem a conspiração
explicação que a China ela fez isso para os títulos americanos se valorizarem, enfim, para poder comprar empresas baratas. Só encerrar essa parte aqui da punição. O Jusilei tem alguma coisa a acrescentar? Bom, o Instituto Jusilei gostaria aqui de cravar um palpite da seguinte mudança na China. O atual mandato do Xi Jinping, lembrando que mandatos chineses não devem ser muito levados a sério, vence em março de 2023. Mas ele não tinha tido uma mudança lá para ele ser governante vitalício, alguma coisa assim? Não. Foi na Rússia, né? Foi na Rússia. Na China também? Na China, acabaram-se os limites para reeleições. Era 2 mandatos. Agora são mandatos até o seu corpo aguentar, mas sempre de 5 anos. O segundo mandato, que foi em 2018, vai até 2023. Então, acredito eu, diante aí das contestações que o Xi Jinping vai fazer, do efeito que seria mantê-lo no poder, eu acho que em 3 anos, a partir de agora, quase 3 anos, porque em março de 2023, vão propor 2 coisas para ele. A primeira é, olha, a gente arrumou uma pastelaria para você volta para lá. A segunda, caso ele não aceite a pastelaria, aí sim seria uma remoção muito mais rápida, como que eu creio que o Salazar mencionou agora há pouco. Fora isso, concordo com o que vocês falaram aqui a respeito de não ter punições na ONU, inclusive porque a China faz parte do Conselho de Segurança e tem poder de veto. Não, a ONU é uma piada, né? A ONU tem que acabar. E ainda por cima, mas como você já tinha uma guerra comercial entre Estados Unidos e China em curso antes da gripe chinesa, a tendência é que isso daí, como vocês já mencionaram muito melhor do que eu, é que isso se agrave e que as represálias venham por aí. Lembrando que na Rússia, quando a Rússia invadiu a Crimeia, não houve punição da ONU também, o que houve foram punições unilaterais por parte dos Estados Unidos, União Europeia e mais uma meia dúzia. Para finalizar mesmo, a Rússia que hoje... Crimeia e Geórgia, né? Sim, Geórgia foi uma coisa, né? A Rússia, que hoje é um parceiro importante da China, talvez dê uma distanciada, não a ponto de roer a corda, de romper relações ou nada do tipo, mas de tentar diversificar aquilo que eles colocaram muito nas mãos da China desde 2007. O que eles colocaram nas mãos da China desde 2007? Em 2007, o Putin se sentiu traído pelo Ocidente depois de várias hostilidades por parte do George Bush a respeito de diversos assuntos de comércio até influência geopolítica nas áreas de influência que ele considera russas, né? Uhum. E A expansão da OTAN, entendi. lá realmente irritou tudo pra caramba. Então, Desnecessário, uma tontice, né? Daí, a partir de 2007, você teve uma inflexão da Rússia em 2 coisas. Primeira, de não confiar mais no Ocidente, por esse tipo de coisa. Além dessa desconfiança geopolítica que o Putin começou a nutrir em relação ao Ocidente, naquela época, os preços altos do petróleo permitiram que a Rússia acumulasse uma quantidade enorme de reservas. E o que eles fizeram? Pagaram a dívida pública, a relação dívida-PIB russa, dependendo do autor, varia entre 6% e 22%. O Brasil está com 70% e a França, por exemplo, está com mais de 100%. O Japão com 320%. E a Rússia é um país muito pouco endividado, com reservas de ouro gigantescas. E desse modo, e com o salazarismo que foi aplicado pelo Putin desde então, de fechar a Rússia em si mesma, é uma coisa que eles podem fazer, inclusive retirando uma parte dos laços deles com a China. Você acha que pode ter uma reaproximação da Rússia com o Ocidente? Improvável. Para onde eles iriam? Não sei. Nesnai. Mas esse é um ponto, o que o Juscelino está colocando, muito bom. Eu cheguei a fazer esse ponto no nosso grupo, e eu lembro de um artigo, acho que, se eu não me engano, da Foreign Policy Magazine. O ponto é, não existe nenhuma razão natural para que Rússia e China estejam próximas. A razão pela qual elas estão próximas é a política, digamos, sistemática americana anti-russa. E isso acontece basicamente porque há certos subgrupos na política externa americana, né? O Salazar pode falar sobre isso, que são fanaticamente anti-russos. Eu não saberia dizer quem são essas pessoas. Não saberia. Eu não saberia dizer quem são essas pessoas, né? Mas eu toco pra você, então. Mas eu toco que você não sabe quem são. Ok. Bom, para concluir aqui a pergunta 1, só queria abordar mais um tópico aqui que a gente já falou, que é sobre a origem do vírus. Alguém acredita que o vírus veio de morcego e foi transmitido para humanos por alguém comer morcego? Alguém acredita nisso? Isso pode até ser verdade, mas não foi um evento natural. Acho que tem um texto do nossa, aquele comentarista americano, como é que ele chama? Enquanto você lembra, eu recomendo o vídeo The Origin of Wuhan Coronavirus, do Joshua Philip, que é um repórter investigativo do Epoch Times, que é
muito bom. Ele fez um bom trabalho. Ele leu os papers publicados pelo laboratório de pesquisa, biopesquisa nível 4 de Wuhan, que é associado aos militares chineses desde 2005, se eu não me engano, onde se discutia a possibilidade de transformar em arma biológica um vírus, né, o SARS-CoV-2, lá que é achado em morcego, né? Um coronavírus que é achado em morcego. O que a gente tem de evidência? Tem um artigo do... Tem um artigo do próprio Instituto de Wuhan, né, sobre isso. Vários, Salazar, vários, onde eles discutem longamente como fazer para que eles possam pular a barreira de espécies entre morcegos e humanos. Eu lembro de um dos artigos, inclusive, a pesquisadora, era uma mulher, inclusive, do Instituto lá de Wuhan, do laboratório de biopesquisa, falava, olha, tivemos muito sucesso no infectar ratos. O resultado prático foi que nos ratos, eles tiveram danos nos pulmões que foram incuráveis. E agora nós vamos começar a pesquisa com primata. O que pode ter acontecido? Assim, obviamente, isso não foi um evento natural, pode ter acontecido. E a gente sabe que em Wuhan tem esses laboratórios de pesquisa de armas biológicas. Pode ter acontecido um acidente, um técnico foi infectado, não foi tratado, não foi percebido, ou não deram de ombros, ele foi para a população e disseminou na população. Ou algum tipo de amostra de, sei lá, o faxineiro lá viu a carcaça de morcego dando sopa, ela levou para casa, vendeu no mercado lá de animais e sem saber que ela estava super infectada. Ou pode ter sido um evento proposital. O Salazar, se a gente tiver... O Zeno, se a gente tiver que cravar uma aposta, né, eu me baseando no Joshua Philip, lá no vídeo The Origin of Wuhan Coronavirus, que tem inclusive com legenda em português, e minha aposta é na hipótese que foi um acidente, que inclusive o que ele fala lá, que foi uma pesquisadora do instituto, que provavelmente foi a paciente zero, foram infectados. Eu me lembro que o Cardoso, que escreve aqui naquele meio bit, chegou a falar, não, é impossível que seja uma arma biológica, porque o coronavírus, o SARS-CoV-2, gente, só para lembrar, né, a doença é Covid-19, o vírus é o SARS-CoV-2, né, o SARS-CoV-2 só mata gente velha. Eu falei assim, mas isso não é prova que não é arma biológica. Se havia uma pesquisa para arma biológica, ele escapou do laboratório acidentalmente, é provavelmente possível que ele seja num estado onde ele só mate velho, né? É a minha aposta. Estamos cravando a aposta, assim como o Júlio Leia cravou, eu cravo a aposta. Foi um acidente que infectou um técnico no laboratório. Sim, eu não acho, eu realmente acho pouco provável que tenha sido o governo chinês ou elementos do governo chinês ou dos militares chineses tenham liberado de propósito isso por algum motivo. Tem uma outra evidência também que isso não foi acidental, é que o morcego não é nativo daquela região. Exato. É verdade. E ele não é vendido no tal do mercado de animais selvagens. Mas se você voltar naquele vídeo que eu não vou recomendo, a gente vai colocar nas notas do episódio e tudo mais, um dos pontos que ele faz ninguém acredita que a origem do vírus é do mercado que eles chamam de wet market, né, do mercado, sei lá, molhado, que eles chamam em português, né? Ninguém acredita que o vírus veio do mercado molhado lá de Wuhan. Por quê? Porque você teve uma quantidade enorme, quase 50% dos pacientes iniciais vieram de fora do mercado molhado. Alguém tem alguma outra teoria? Eu acho que essa. Não, eu acho mais provável também ter sido um acidente de laboratório e nesse contexto. E você imagina quão rigoroso, o desprezo chinês com a vida humana, quão rigoroso que deve ser os protocolos, né? Sim. Realmente deve ser uma coisa horrorosa de se ver. Mas... um negócio que a gente vai ver, que eu ouvi lendo, aí voltando lá pro ponto do Juscelino do chapéu de alumínio, colocando o chapéu de alumínio, é que no pico da crise chinesa, o exército chinês estava executando suspeitos de contaminação. Na verdade, começaram a executar indiscriminadamente os suspeitos. Saberemos daqui a um ano, quando a gente lançar o episódio, ou mais de um ano, se isso é verdade ou não, mas é algo que eu li. Havia denúncias de que o exército foi enviado para essas localidades para executar todo mundo indiscriminadamente. E cremando também, né? A gente viu boatos de que eles estavam cremando corpos em massa, foto né? De satélite. Foto de satélite, enfim. A gente não sabe até hoje quantas pessoas morreram no massacre da Praça Celestial lá em 1989, né? Um número preciso. Sim. Então, provavelmente daqui a um ano a gente ainda não sabe quantas pessoas morreram na epidemia. Bom, acho que isso encerra a questão. Questão 2, a gente já Alguém tem algum ponto que gostaria de abordar ainda? Não. Questão 2, que a gente já começou a falar, quais serão os impactos econômicos da crise? Primeiro, a gente já falou, né? A China deve sofrer um backlash. O que mais que vocês acham? Eu tenho 2 pontos aqui, duas indústrias que eu acho que vão ser gravemente afetadas. Você quer falar de indústria? Mas deixa eu
começar dizendo que o negócio que me parece interessante é que vai haver uma enorme concentração de poder, na verdade, em empresas específicas no Ocidente, né? É uma das coisas que eu lembro que eu peguei alguns artigos, né? Se você for pegar hoje, mais ou menos 17 milhões de empregados nos Estados Unidos, né? 16,4, né? Mas não obstante o fato desses empregados, a Amazon, Walmart, Ace Hardware contrataram mais de 554 mil pessoas. Então, na verdade, o resultado prático vai ser uma concentração enorme de poder. A destruição dessas pequenas empresas, pequenas lojinhas de bairro, está dando à Amazon, essas megacorporações, uma vantagem enorme, né? Eu me lembro, eu li um artigo recentemente também sobre a questão. Tem vários fundos de investimento que tem mais ou menos 1,5 trilhão de dólares que eles vão basicamente usar para comprar empresas falidas. No caso dos Estados Unidos, né? Isso vai ter um efeito secundário, que é o mercado de startup, né? O mercado de investidor anjo vai murchar bastante, né? O pessoal vai estar muito mais avesso. O dinheiro vai sair daí, né? Ele já saiu, aliás, né? A questão é justamente o impacto negativo de ter essa alta concentração de ultra mega corporações, a Amazon sendo o maior exemplo, que já tinham destruído grande parte do varejo lá nos Estados Unidos, né? E agora vai a pá de cal. Então, assim, é uma situação muito ruim, eu acho. Se a gente fosse usar o princípio de cui bono, né? Quem inventou o vírus foi o Jeff Bezos, né? Que ele é o principal beneficiário. Ninguém se beneficia tanto quanto ele, concordo. Falar que ele inventou foi perfeito. Salada, você lembra que a gente sempre discute essa questão, né? A gente volta sempre a esse ponto, né? Por exemplo, a doutrina social católica lá, que tem aquele conceito do distributismo, né? Que propriedade privada é um negócio tão bom que todo mundo deveria ter a sua, né? O contrário. Nesse modelo, né, a concentração de poder na Amazon fica muito próximo daquilo que o Dominique Werner, aquele filósofo francês, falava que era o comunismo de mercado, né? Fica mais ou menos indiscernível o comunismo de uma mega corporação que controla tudo. Exato. Porque você vai ter um grande contingente de pessoas, porque você não está falando só dos funcionários da Amazon, você está falando das cadeias, porque tem muitos empresários que dependem hoje da Amazon. Que usa a plataforma, né? Gira muito dinheiro que passa pela Amazon, né? Ela é quase como é como se fosse um banco do varejo já, né? Uma coisa assim que ela toca nas transações todas daqui a pouco. E aí Salazar, aquela conta do Twitter que a gente gosta muito, que eu e você seguimos, que é o Cutbot, né? Ele se diz um especialista em marxismo, né? E um dos pontos que ele faz é que Marx estaria absolutamente embebecido com a Amazon, né? Marx adoraria a Amazon. Apaixonado pela Amazon. Apaixonado. A ideia do Marx era a Amazon. É uma empresa tão grande, tão eficiente que não precisa mais de governo. E aí a gente vai ter um fallout gigante nos países pobres, como o Brasil, né? Então o Brasil, eu não sei como vai sair não. Eu imagino que vai ser uma crise longa e dura. Então eu tô falando, não, vai ser uma crise, o mercado financeiro, esses tontos do mercado financeiro. Não, vai ser uma crise em V, vai ser em V, o negócio depois vai voltar, e Bovespa não tem como saber. 500 mil não tem pontos. como saber nesse momento. Ninguém sabe. Pode até ser que a recuperação seja rápida, porque a capacidade destrutiva na produção não é uma guerra convencional, né? Você está falando de bombas que caíram. Mas ao mesmo tempo você vai ter um contingente enorme de desempregados. Como é que você movimenta? Você vai fazer, aí fala, não, vamos fazer agora outra ideia genial, né? Quantitative easing no Brasil. Cara, a chance de dar uma merda é gigantesco, de você injetar dinheiro de uma forma indiscriminada assim no Brasil. E esse pacote agora que aprovaram de dar dinheiro para os estados sem contrapartida nenhuma, assim, olha, toma o dinheiro aí e ok, né? Para os estados é excelente, né? Para os governadores, né? Vão pagar as folhas de pagamento, né? E um abraço. A economia continua. Zeno, é importante voltar para fazer a ponte com o ponto inicial que você falou da China, né? Uma das coisas que eu discuti com o Salazar é as empresas de manufatura vão sair da China, mas para onde elas vão? Há uma parcela da população dos países envolvidos que gostaria que essa produção voltasse para os territórios locais. Sim. Mas as maiores corporações, na verdade, o que elas querem é que saia da China e vá para outros países. Simplesmente. Uma coisa vai para o Vietnã, Malásia, outros países. Nesse contexto, o Brasil até poderia se beneficiar, recebendo parte da manufatura, né? Eu não acredito. Então, o problema é que isso. Eu não acredito porque a baixíssima produtividade do brasileiro é um problema, né? Porque você tem que poder país com... Assim, o país que eu posso pensar
que teria um contingente de pessoas miseráveis para trabalhar, seria a Índia, mas eu não acho que é igual a China, não, tá? Que eu acho que... Não é mesmo. E é esses países do Sudeste Asiático, que hoje tem uma esfera de influência da China grande ali, né? Mas ainda assim, o Zeno, você perguntou quem ganha. Além da Amazon, o Vietnã ganha muito. Sim. Muito, porque tem uma população disciplinada, bem educada, com um bom QI médio, com um sistema político que os orienta a produzir ordenadamente. O Vietnã salários ganha baixos. muito. E salários baixos. O Vietnã ganha muito. O Brasil teria uma chance se alguém resolvesse trazer grandes fábricas com alto coeficiente de automação, né? Talvez, mas eu não sei. A gente tem os problemas legais, os problemas logísticos que não permitem que o Brasil seja um grande polo de exportação, né? É que você tem que lembrar que o Brasil é um desastre. É legal que nesse episódio a gente pode falar de política interna do Brasil, né? Vamos ser honestos, assim, eu acho que aqui todos nós quatro somos, na verdade, apoiadores do Bolsonaro, assim. Eu, pessoalmente, dei dinheiro para a campanha do Bolsonaro e não me arrependo. O Bolsonaro não manda nada, né? Sim. O Brasil é um país é um cachorro com 37 donos, né? Tem o Congresso, tem o STF, tem o Ministério Público e cada um decide em determinado dia o que fazer. Agora, você tem governadores que basicamente se comportam como senhores da guerra fechando fronteiras, tem prefeito que fecha fronteiras, então o Brasil é uma baderna, né? O Bolsonaro, infelizmente, não manda nada. Nesse modelo, eu concordo que o Salazar é muito difícil, é muito pouco atrativo para alguém que precise de uma economia de comando e controle trazer grandes empresas para o modelo desse, onde você tem essa separação entre poderes, no qual cada poder resolve dar um pitaco a cada dia no que quiser. Até pouco tempo atrás as indústrias estavam aqui, estavam saindo, né? A Ford ficou aqui décadas, estava saindo, estava economicamente interessante. Acho que não tem muita justificativa para atrair grandes manufaturas para cá, né? Apesar que se o Brasil tivesse um governo de fato, o Brasil poderia se beneficiar. O governo de fato a gente vai provavelmente falar mais da União Europeia, mas é o que o Viktor Orbán fez na Hungria, né? Sim. Que basicamente fechou o Congresso e está governando por decreto, né? E isso é o que funcionaria no caso do Covid. Bolsonaro, infelizmente, não seguiu o modelo, né? E é um país que pode beneficiar perfeitamente disso. Você tem um comandante, né? Um administrador capaz de guiar o país. Porque não deixa de ser a crise, não deixa de ser uma oportunidade para esses países, né? Você vê Singapura, né? Qual que é o sucesso de Singapura? É realmente alguém tomando as rédeas e se responsabilizando pelos resultados, né? É o que falta no Brasil, né? É democracia, né? Mais uma vez, é um shortcoming, é um problema para você ser atrativo cada vez mais. É isso que as pessoas, os chamados normes, não conseguem entender. Democracia cada vez mais, à medida que a gente avança, fica mais evidente o que talvez não estava tão evidente há 30 anos atrás, que é um regime com severas limitações. Sim. Galerinha democrática, entendam isso por todas. Assista o episódio, o que é o episódio 8, episódio do Mensus Moldbug? Eu acho que é 8, né? Não lembro. 8. Democracia dilui poder. Nada é pior do que diluir poder. Diluir poder traz anarquia. E quando você tem anarquia, o que você tem são, em vez de você ter um grande e responsável ditador, você tem milhões de pequenos ditadores. Isso a gente está vivendo, né? Isso que a gente está vivendo nesse momento. Com o Dória, com o Witzel, entendeu? Pequenos ditadores. Rodrigo Maia. Cada um quer... Uma das instituições que domina o debate brasileiro é, nesse ponto, uma ditadura particular, que às vezes elas conversam entre si, às vezes não. E quando elas conversam entre si, geralmente é para sacanear o Bolsonaro, né? Ultimamente. E às vezes eu olho pro Bolsonaro e fico pensando assim, cara, ele deve estar lá, ele deve estar falando assim, cara, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Porque tem a merda da imprensa, a merda do Congresso, a merda do Senado, a merda do STF, a merda dos governadores, a merda das prefeituras, a merda do judiciário. Assim, é muita merda. Não dá pra fazer nada. E assim, isso é uma coisa que afeta ele e vai afetar qualquer outro governante que chegar naquela posição. A não ser que esteja disposto a comprar os poderes, né? Como o PT fez. Ou que você esteja disposto a entender, olha, não dá pra governar com a Constituição Federal de 1988, não dá pra governar com separação de poderes. Separação de poderes é uma ideia insana. Uma ideia que Montesquieu iniciou. A gente chegou a falar daquele artigo do Adrian Vermelho, muito bom, sobre a separação de poderes. Não há evidência nenhuma que separação de poderes produz uma governança melhor. Cadê o modelo matemático aí que comprova isso? Não, cadê? É o mesmo do Átila. Você imagina a separação de poderes numa empresa. Imagina se amanhã a Apple resolvesse administrar uma separação de poderes. Eu quero lançar um iPhone novo. Daí o judiciário da Apple falou, não pode lançar um iPhone novo. O Congresso da Apple diz, não, você vai ter que lançar um iPhone novo, você vai ter que ter uma tela de 37 polegadas de lançar esse iPhone, vai ter que ter uma bateria que dura
dura 14 horas. E não se esqueça do sistema de cotas também. Isso já tem, isso está bem atendido lá. O Ministério Público da Apple fala isso. Então é um modelo disfuncional. Eu entendo a frustração do Bolsonaro, muitas vezes eu vejo isso tanto nele quanto no Trump. Eles são frustrados, mas eles infelizmente, eles não estão dispostos a admitir que a democracia, especialmente a separação de poderes, ela reduz em má governança, não em boa governança. O Salazar, você lembra que o nosso amigo Mendes Goldberg escreveu recentemente um artigo sobre o coronavírus, né? E um dos pontos que ele fez é o coronavírus é um teste de governança para os governos mundiais. E que a gente descobriu que, salvo o terceiro mundo, o nosso governo, que é o governo americano, no caso, é um dos piores governos que existem, né? Que não consegue fazer nada, na verdade, né? Não consegue fazer nada, não consegue tomar atitude nenhuma. No caso do Brasil, o presidente não consegue estabelecer uma quarentena centralizada, depois estabelecer uma remoção de quarentena centralizada. Cada prefeitinho de merda, para usar o termo, prefeito de merda, tá fechando o seu pedacinho de terra. Você é maluco, gente. A gente tá fugindo aqui da pergunta que era falando dos impactos econômicos. A gente tá tentando dos impactos Eu queria políticos. fazer um ponto sobre isso também, que foi o seguinte: em 2008, cuja memória ainda é um pouco fresca para nós que estamos gravando isso em 2020, não sei quanto a você que está em 2172 escutando, você teve uma crise econômica de proporções gigantescas no planeta Terra e que vários países ditos desenvolvidos tiveram problemas e tiveram que socorrer empresas com dinheiro público. Um caso interessante está acontecendo agora no Reino Unido, onde você teve uma lista de por volta de uns 10 bancos que foram socorridos com dinheiro público naquela época e que, diante dos pedidos de empréstimo que o povo está fazendo junto a esses bancos hoje, ninguém quer emprestar. O dinheiro desses pagadores de impostos foi usado para socorrer os bancos que lhes dão em troca uma frondosa e lúdica banana. Excelente ponto, Juscelino. Excelente ponto. Aqui nesse podcast nós não somos libertários, não somos liberais na economia, o caralho é quatro, então não estamos aqui para chupar p*** de banqueiro. Banqueiro é filha da Você pega dinheiro do contribuinte para fazer bailout, você não empresta para o pequeno empresário, você destrói o pequeno empresário. É isso que o banqueiro faz. Sim, e acrescentando a isso também, o Nassim Taleb tem batido muito no Twitter sobre um eventual bailout, uma ajuda à Boeing, que utilizou no passado recursos várias vezes para recompra de ações, que só remuneraram daí a elite da empresa, os funcionários lá que tinham planos de recompra de ações. E isso agora está sendo contestado também. Se vão conseguir aprovar algum limite quanto a isso, ou aprovar alguma ética dos bancos, não vão. A democracia não permite que isso aconteça, porque a democracia ela não é a vontade do povo, ela é a vontade de grupos de interesse. É só isso que acontece, grupos econômicos de interesse, entendeu? Esse ponto que o Juscelino falou é muito importante. Eu e o Salazar, do nosso grupo privado, outro dia nós entramos no modo Alborguete, na carta Alborguete, falando exatamente do absurdo que é recompra de ações pela empresa, que é basicamente a ideia você comprar você é lojista, você compra o seu próprio estoque, reporta o número de vendas pela compra do seu próprio estoque. É um negócio absurdo que isso possa acontecer. A Boeing, se eu não me engano, foi 46 bilhões de dólares. Bônus em cima disso. Sim, exatamente. Eu compro o próprio estoque, reporto vendas estratosféricas. E ganho um bônus absurdo. Ganho um bônus. Isso é um negócio absurdo, entendeu? Que isso seja permitido. A Boeing, se eu não me engano, 46 bilhões de dólares que eles acabaram comprando. Aí chegou o coronavírus, entraram numa crise, primeiro entraram na crise, porque tiveram aquela daquele Boeing 737 MAX, ou basicamente um avião, um caixão voador, porque eles fizeram outsourcing do software da Boeing para a China. Nesse processo eles compraram, enquanto faziam isso, compraram 46 bilhões de dólares e recompraram em ações, e agora precisaram de um bailout, do dinheiro do contribuinte para continuar operando. É uma vergonha mesmo. Exato, e você viu que as empresas aéreas que já receberam dinheiro, elas receberam no dia seguinte e mandaram pessoas embora, né, cara? É uma coisa assim, é obsceno. Hoje eu vi. Então, imagina isso no Brasil, né? Esse dinheiro sendo injetado nas empresas. Então, falando, não, vamos ajudar os empresários no Brasil. Não, tem que ajudar os indivíduos, né? Salazar, você tem que ajudar o pequeno empresário, o gerador de emprego, o pequeno empresário. Eu não tenho que ajudar a mega corporação. Foda-se a mega corporação. A mega corporação, hoje eu vi uma entrevista do Taleb, tá? O Taleb falando, olha, eu não entendo o bailout. Uma mega corporação, em primeiro lugar, o Covid-19, né? A pandemia, não é um Black Swan, não é um cisne negro. Ele falou, fico muito irritado quando as pessoas me falam isso, porque esse é um cisne branco. Todo mundo sabia que uma epidemia poderia acontecer. Se você é uma mega corporação e você não tem reserva, você tem que ser
entendeu? Não tem bailout para você. Bailout é para o indivíduo físico para pequenos e para pequenas empresas. A mega corporação, se você é Boeing e resolveu gastar 46 bilhões de dólares nessa safadeza que é recomprar suas ações, reportar números, recordes, entendeu? Você tem que se não tem o que fazer. Além disso, eu queria abordar aqui duas indústrias que vão ser particularmente afetadas aqui pela crise. Bom. Tem um monte, mas fala. Não, dois em específico. Um é a indústria de entretenimento. Assim, acho que Hollywood vai apanhar de todos os lados. Hollywood vai apanhar porque por causa obviamente, meses sem bilheteria. Todo o seu cronograma de produção foi pro saco, né? Esse negócio que é calculado com muito cuidado, lá anos de antecedência, quando que um determinado filme que vai ser lançado, tudo isso foi pro saco. Empresas gigantescas aí também começando a enfrentar a crise. A AMC, empresa de cinema dos Estados Unidos, está praticamente quebrando. A Disney está perdendo 30 milhões de dólares por dia por causa do fechamento dos parques, não tem lançamento de filmes e tudo mais. Obrigado, Jesus! E além disso, também tem duas coisas que Hollywood particularmente depende, que vão secar, né? Que um é o dinheiro chinês sendo investido em produções e o outro é a bilheteria chinesa, né? Então a indústria de entretenimento está apanhando todos os lados. Vai ter muita crise. Aí a gente entra naquela quesito das coisas positivas da pandemia. Não vamos falar das coisas boas da pandemia. A Viacom tá para quebrar também, a empresa que hoje é dona da CBS, do Paramount Studios, franquias como Star Trek, tá para quebrar. Ela passou por um processo de refusão depois das empresas estarem separadas, se refundiu agora e não tá tendo dinheiro para pagar lá os compromissos. Tá falando até de vender a franquia Star Trek para alguém. A indústria de quadrinhos, como um todo nos Estados Unidos, está quebrando por conta de anos de descaso, anos de lançamentos equivocados. E agora a distribuição de quadrinhos é um monopólio nos Estados Unidos. Uma empresa que chama Diamond já falou: não tenho produto para entregar. Então, o varejo na ponta está quebrando. Todas as comic shops vão quebrar. Tudo que é varejo, né? Enfim, até a prostituição, né? Que é um maior varejo que está sofrendo bastante, né? Não vai acabar, obviamente, mas é um momento interessante. Né? Esse é um negócio bem resiliente, viu, Salazar? Isso aí não acaba, não. Não vai acabar. Ela se reinventa, né? Eu acho que isso é uma indústria que vai ser muito afetada no curto prazo, e outra, eu acho que é a gig economy, que vai ser revista, né? Muita gente, sabe, você é motorista de Uber, a sua renda foi a zero, né? Você não pode sair na rua, o que você faz? Cadê o seu colchão? Cadê o seu plano de saúde, né? Tudo mais. Você tá falando do Brasil em particular, gig economy aqui no Brasil é o famoso pico, né? Não só aqui, né? Nos Estados Unidos tem muita gente que investiu em Airbnb, por exemplo. O cara pega a poupança dele e compra imóveis na região de Orlando, sei lá, para vender, para alugar para turista via Airbnb. A renda também foi a zero, né? Muitas dessa economia eletrônica acabou, né? Para acrescentar, já que você está começando a elencar, né? Empresas aéreas, que já eram pré-falimentares, na verdade já viviam com margem de lucro de 1% ou menos, já estão desesperadas, né? Já estão. Hotéis, redes de hotéis. Turismo em geral, né? Tudo que tem a ver com turismo está devastado. Agora, coisas boas, como o Salazar falou. Universidades, que o que vai acontecer agora é uma ressurgência, né, do ensino à distância, né? Sim. E universidades já estão sofrendo. Eu sei que hoje nos Estados Unidos, por exemplo, elas receberam parte daquele, como é que chama? O CARES Act, né? O Coronavirus Relief and Economic Security Act. CARES Act foi aprovado em 30 de março, 4º de abril, né? Deu, inclusive, um bailout para as universidades americanas, mas agora não tem alunos, elas estão 315 milhões de dólares. Elas estão quase as pessoas também vão notar agora que a educação superior é uma farsa, né? Aquele diploma de estudos de multigênero, negros, pansexuais, com major em perversões, ele não é útil para nada, entendeu? E, inclusive, um sistema esse tipo de assuntos aí que tá infiltrado no setor de entretenimento, que também está sendo abalado por aí. Ô Pepe, você viu os últimos lançamentos da Marvel de quadrinhos, os personagens? Mas tem pansexual que faz sexo com animais e vegetais simultaneamente. Não, tem um grupo específico lá que gerou um backlash terrível lá, que acho que chama Novos Guerreiros, nem sei se vai chegar a ser lançado. Tem 2 personagens lá não binários, um que chama Safe Space e o outro que chama Snowflake. Nossa, que pariu. É isso que a indústria de quadrinhos está produzindo.
Eu não sei quanto você lê, mas assim, eu sei que eu e o Zeno, a gente lia quadrinhos. Eu li bastante. Enquanto a gente crescia, lia bastante. Hoje em dia, o Salazar também lia, o José também lia. Hoje em dia tem condição, gente. Um negócio bizarro, um negócio maluco, entendeu? Sim. Assim, o herói, a característica básica do herói é a orientação sexual dele, e ele faz sexo com plantas, flores e pequenos animais. Simultaneamente. Vai tomar. Que coisa bizarra. Ele salva a humanidade e vai pra casa da né? Infelizmente, essa indústria eu acho que não sobrevive. A indústria de quadrinhos não sobrevive. Mas o negócio é auspicioso, Zeno. A produção em série de drones comunistas ateístas, que é a universidade, vai sofrer um impacto enorme. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Você também tem a Las Vegas, vai sofrer muito agora, né? Porque... Nossa, isso aí tá... Las Vegas só é viável com um turismo fluindo, né? Las Vegas tá perdido. Tudo que tem relacionado com turismo e com gastança, né, com lazer, eu acho que vai sofrer. Eu não sei se vai acontecer, eu acredito que não, mas eu acho que deveria ter uma revisão, que na verdade a crise que a gente está vivendo, apesar dos impactos, é uma crise pequena, a taxa de mortalidade é pequena, os impactos são pequenos, seria muito... Absolutamente. Sabe, tem coisas muito mais terríveis que poderiam estar acontecendo, que estão no horizonte, sei lá, um colapso da estrutura de fornecimento de energia elétrica, tivesse uma explosão solar, alguma coisa assim, ou outras catástrofes naturais, que a nossa sociedade, assim, a humanidade teria à beira da extinção, né? Isso daqui, eu gostaria que essa pandemia servisse como um alerta, né? Ó, gente, a sua sociedade está muito frágil, vocês não podem ficar perdendo tempo aí discutindo qual é a quantidade certa de banheiros que tem em prédio público, tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? O que eu temo é justamente no final disso as pessoas esquecem e não aprendem nada. É fácil você se acostumar com coisa boa, né? Sabe, durante alguns meses aí vão discutir e tal, as coisas tendem a voltar à normalidade ou mais perto da normalidade rapidamente. Então eu acho que a gente deveria ter pessoas, famílias, sociedades mais resilientes, né? Eu não sei quanto, eu sei que o Pepe saiu comprando mantimentos, tocando mantimentos, tem um colega nosso que estava pensando em comprar uma arma, que estava prevendo aí que ia ter tumultos aqui no Brasil, mas... Eu não consegui comprar munição suficiente para minhas armas. Essa foi a única coisa que eu lamentei. Mas eu acho que é o tipo de coisa que todo mundo devia estar fazendo. Todo mundo devia ter um mês de alimento e água potável armazenada em casa. É o tipo de coisa que todo mundo deveria ter isso à mão. Aliás, né, Zeno, todo mundo deveria ter vários meses de salário à mão, porque você não sabe se vai perder o emprego, e deveria ter pelo menos alguns meses de mantimento à mão, né? Exatamente por conta disso. Mas esse é um negócio legal que você tocou, porque eu vejo que você vai ter uma reorientação mental muito parecida com a reorientação mental após a Grande Depressão, né? Todos os negócios da Grande Depressão de 1929, todos os negócios vão ter que ter um colchão de sustentação para caso eles sejam fechados, porque a coisa que a gente lamenta que estejam sofrendo são restaurantes, por exemplo, né? Sim. Estão devastados. E eu acredito que essa geração nova, entendeu? Ela vai agora para as próximas 2 gerações, isso vai ser bem comum, né? Todo mundo vai ter esse colchão de alguns meses de operação, entendendo que é algo como pandemia, que de novo não é um cisne negro, tá? Lembrando do Taleb, é um cisne branco, pode reocorrer o tempo todo, né? Aliás, voltando ao seu ponto, dizendo, essa epidemia em particular, ela, em última instância, ela é leve, ela é moderado ou leve, né? Comparado com o que poderia ser. Né? Sim. E assim, eu me adianto que a próxima pandemia vai vir da China também. A China tem condições ideais para ser um foco desse tipo de coisa, né? É um país que tem uma população grande, que tem uma higiene precária, muita gente vivendo na pobreza, tem um trânsito muito grande de pessoas entrando e saindo, né? Uma epidemia aconteça, sei lá, em Zimbábue, provavelmente é muito mais fácil de você controlar. Mas quando você tem uma população móvel, sei lá, de 500 milhão de pessoas entrando e saindo do seu país todo ano, é muito difícil, né, você controlar as fronteiras. A China tem muito trabalhador migrante que vai trabalhar na Europa, vai trabalhar nos Estados Unidos e volta para passar feriados. Zeno, é importante, um governo que tem uma obsessão em estabelecer e manter uma faceta externa de perfeição e, portanto, suprime qualquer tipo de notícia sobre pandemia, né? Esse é um problema. A China é muito frágil nisso, né? Esse negócio que sempre impressionou. O governo chinês, de última instância, ele não consegue levar na boa piadas, né? Esse é o ponto. Sim. Aliás, se você tem aquele livro eu acho que é o Rafael Patai, né? Que escreveu aquele livro de A Mente Árabe e a Mente Judaica, e é que ele estabelece aquela ideia da cultura baseada em
são culturas de vergonha, que é o caso da China, né? Que é o conceito que em inglês se chama de save face, né? A China está sempre preocupada em manter as aparências, né? Então ela está desesperada para manter as aparências. Ela mente, na verdade, não é simplesmente, e nisso talvez a gente discorde até no grupo, não é simplesmente comunismo, não, entendeu? A China, os asiáticos em geral têm um problema enorme com aparências e com reputação, então eles fazem de tudo para manter a reputação, inclusive mentindo, né? Sim. Aquele conceito de save face, né? Save face, o termo em inglês que a gente usa é save face. E eu, que trabalho com chineses diariamente, eu já vi isso várias vezes, tá? Eu já vi, assim, bizarro, um negócio do tipo, sabe, eu lembro uma vez que eu tava discutindo uma peça de, um detalhe de um código com o chinês, eu falei, não, mas esse código já foi feito por um outro colega, um colega meu que era, por acaso, era do leste europeu. Eu falei, passou um tempo, eu falei pro chinês, o chinês estava na frente do cara do leste europeu, eu falei, você já checou o código dele funciona? Porque se ele funciona, você não precisa fazer, já tá feito, né? O chinês falou, não, eu vi o código dele, é muito bom, né? Aí o cara do leste europeu saiu da sala, o chinês falou pra mim, não, eu não queria falar na frente do cara, mas o código dele não funciona, uma bosta. Eu falei, porra, meu, por que você não falou isso pro cara? Ele falou, não, eu não queria aquele Lu face na minha frente. Eu não queria humilhar ele na minha frente. Por isso que eu menti pra você. Falei, cacete, puta. Tá bom. Porra, você tem que me falar as coisas, cara. Que merda. Entendeu? Então esse modelo chinês é um problema, né? Então é por isso que a próxima epidemia vai sair da China, porque com comunismo ou sem comunismo, essa parece um comportamento atávico chinês. Esconder tudo. Voltando aqui, então, os impactos econômicos, alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? A gente acha que várias indústrias vão ser devastadas, indústria de turismo, viagens, entretenimento. Concentração de poder em mega indústrias, sem pequenas indústrias mais, mega indústrias. E eu prevejo uma bandalheira no Brasil. Infelizmente, apesar de ter o Bolsonaro, ele não vai conseguir conter essas forças querendo gastar dinheiro a rodo. Bolsonaro, infelizmente, não manda nada. E toda a disciplina fiscal que a gente teve até agora, o Salazar, vai ser destruída por conta dessa bandalheira. E os estados vão passar a gastar de novo, como eles faziam pré-disciplina fiscal. Vão gastar o quanto eles puderem o tempo todo. Sim. Apenas para encerrar o assunto aqui também, eu acabei de ser informado de que a hashtag monarquia já está trending topic no Twitter brasileiro. Aê! Então, se é para cravar uma previsão, a restauração é possível, sim. Possível, mas não é provável, né? Tudo é possível. Torceremos por isso, Jusilei, mas torceremos por isso sem apostar um tostão nisso. Monarquia já. Terceiro ponto aqui, terceira pergunta. Como a sociedade será afetada? A gente já começou a falar, né? Alguns aspectos vão ser revistos, né? A forma que as pessoas... Previsões. Aperto de mão, beijinho no rosto, que é uma coisa irritante, que é uma mania brasileira, vai acabar. Graças a Deus, né? Aperto de mão, Graças a Deus. Abraço, beijinho de rosto, entendeu? Essas coisas vão acabar. Excelente. Né? Batata. Isso aí vai acabar. Teleeducação, telemedicina, personal trainer, odontologia, home office. Eu acho que isso é algo positivo, principalmente a questão do trabalho remoto. Se o brasileiro, principalmente, conseguir trabalhar com o mínimo de eficiência, eu acredito que as pessoas que trabalham home office têm capacidade de fazer isso, vai melhorar muito problemas como o trânsito na cidade, enfim, nos grandes centros. E é uma cultura que precisa, talvez, ganhar mais força nesses países que tem essa cultura ainda de presencial, né? Cabeça de gado aqui eu tenho. Eu tenho aqui meus funcionários aqui comigo, olha aqui quantos funcionários eu tenho aqui comigo, entendeu? Então, esses grandes empregadores do Brasil, bancos, varejo, né? Que eu não sei se agora vai ser um grande empregador, mas eu acho que se eles aprenderem a usar essa questão do trabalho remoto, eu acho positivo. E eu acho que isso vai ganhar força mesmo. Porque eles vão ver que a produtividade não vai mudar muito. Eu já testemunhei pessoalmente aqui empresas de grande porte no Brasil totalmente despreparadas para qualquer tipo de trabalho remoto, sabe? Não tem uma forma do funcionário acessar, não tem notebook, não tem nada. Você vai sair comprando coisa a rodo, implementando coisa correndo para ter o mínimo de home office. Zeno, eu vi que os donos da Apple reclamaram disso, que tem essa cultura de segredo da empresa, era super difícil para eles trabalhar remotamente. E assim, no Brasil a gente não tem essa questão de metas, né? A pessoa, os seus objetivos esse mês aqui são esses, vai lá, não, tem que ficar todo mundo junto lá, e você tem que ir na mesa do cara para perguntar como é que tá o filho, como foi o jogo de futebol, pedir para ele conseguir fazer o trabalho dele.
Mas o Zeno e Salazar, eu lembro de ter visto um estudo, eu vou tentando lembrar agora, que eu acho que foi do Bureau de Estatísticas e Trabalho dos Estados Unidos, que na verdade eles estavam tentando determinar quantas horas por dia cada agrupamento étnico trabalhava, né? Eles dividiram em brancos, negros, latinos. O pior grupo eram os latinos. Na verdade, eles ficam muito tempo no escritório, mas não trabalham. Eles ficam exatamente o que você está falando. Vai perto do jogo, do filho. Chega cedo, sai tarde, chega antes do horário, cobra hora extra, mas não produz. Essa é a maldição do brasileiro. Infelizmente, isso, implementar o home office, eu acho que, infelizmente, eu discordo do Salazar. Eu acho que o home office vai ficar com uma má fama, porque vai se tornar sinônimo de não trabalho, né? Muita gente vai considerar que esse tempo que foram férias prolongadas. Nada foi feito. Que no fundo vai ser um pouco de verdade. Né? No Brasil vai ser um pouco de verdade. Ah, não. É um pouco mais maduro nisso, né? A cultura é diferente, né? Mas o é bom, gente, a educação, a teleeducação, vai ficar claro que a educação é fundamental, crucial, que a teleeducação eu acho questionável isso também, porque a gente está vendo os pessoal fazendo aula via Zoom para criança em idade, sabe, ensino fundamental. Isso é altamente questionável, a efetividade disso. Não, para crianças muito pequenas eu concordo. Eu acho que não é tão eficaz, até porque a criança tem um problema de atenção que é difícil alguém do outro lado conseguir a atenção de uma criança. Eu tô falando de educação superior, gente. Eu entendi o ponto de você. Educação primária realmente vai demandar presença, mas educação superior, honestamente... Façam curso por conta própria, né? Tem várias plataformas hoje aí, tem Udemy, tem um monte de coisa aí que você consegue estudar por conta própria. Mas quanto à educação, ensino básico, eu acredito que pelo menos esse período de pandemia de gripe chinesa vai colocar na cabeça de muita gente a possibilidade de fazer homeschooling com as crianças que sequer tinham cogitado antes. Se vai dar certo é outra coisa, porque não é só você deixar de matricular exatamente e começar a fazer isso por conta própria em casa. Você tem que se preparar. Se você tiver um grupo pequeno de outros casais assim que tenham valores próximos aos seus e puder intercalar assim, cada um se responsabilizar por um pouco em um grupo pequeno, pode ser uma vantagem. Agora, pelo menos a semente está sendo plantada agora, nesse período. Vamos ver o que vai acontecer no futuro quanto a isso. Outra coisa importante é telemedicina, né, gente? Telemedicina também ficou banal, sim. Né? Absolutamente tem que ir no escritório, no consultório para fazer uma consulta besta, às vezes, né? Gasta 2 horas de trânsito. Muitas vezes, não, Zeno, porque a primeira consulta é uma coisa que mais é irritante, que eu nunca me conversei. Sua primeira consulta no médico, no especialista, é uma merda, porque o cara finge que te escuta, ele não escuta o médico, não acredita em paciente, e aí ele pede um monte de exame. Sim. Porra, por que não deixa fazer o exame antes? Aí eu venho aqui. Verdade. Eu espero que isso mude, sim. Eu não sei até que ponto consegue se fazer isso, porque o médico cobra por consulta, né? Então eu não sei até que ponto isso vai ser viabilizado. Mas pode haver uma pressão por parte dos planos de saúde, porque em tese isso daí representa corte de gasto. Boa. Então pode começar uma queda de braço entre a classe médica e os planos de saúde, talvez os hospitais no meio também por algum motivo, sem contar que, por exemplo, no caso de quem atende em hospitais, tem riscos de infecção, tem outras coisas assim, que não são um grande caso, sim, mas tudo isso pode ser levado em consideração no final. Podendo, evite, né? Evite hospital, sempre. Especialmente pronto-socorro, você nunca sabe o que vai estar lá. Né? Mais algum ponto aqui? Questão de sociedade? Eu acho que a gente já tinha abordado alguns pontos nos tópicos anteriores. O Salazar falou de prostituição, Tinder, essas coisas todas, mas as pessoas se ajustam à necessidade de fazer sexo, fornicação casual. As pessoas não vão se tornar mais castas depois da epidemia. Não, definitivamente não. Não vão. Se qualquer coisa, vão se tornar mais degenerados ainda. Agora, o HIV-20, que é o novo vírus que vai aparecer, aí sim. Vem aí o HIV. Quarta pergunta. Quais serão os efeitos políticos? Eu cravo aqui inicialmente minha previsão, me cobrem ano que vem, Trump reeleito. Essa é uma boa pergunta. Trump reeleito se a pressão para estabelecer o voto por correio nos Estados Unidos não for concretizada. Candidato virtual, você qualquer um, né? Bernie Sanders renunciou, encerrou sua campanha um tempo atrás, candidato opositor ao Trump vai ser o Joe Biden. Tá? Basicamente, ele não tem a menor ideia de onde ele está. Tá claramente algum problema mental lá sério está acontecendo. Assim, primeiro debate, a única estratégia que o Partido Democrata tem que adotar é não deixe o Biden
em debate nenhum, né? Fala que morreu a avó dele, não deixa ele falar, tem que poupar. Não deixa ele falar. Aliás, eu tô curiosíssimo pra ver os debates, sinceramente. Porque vai ser engraçadíssimo quando ele começar a se enrolar e começar a falar sobre os pelos da perna dele e sobre como os meninos da piscina passam a mão na perna dele e vai ser lindo. E alguém perguntou pro Trump numa das coletivas de imprensa: você viu que o Biden atacou você por causa da sua resposta ao coronavírus, né, num tweet? O Trump falou: e o Biden lá tem condição de compor um tweet? Alguém compôs pra ele, não sabe nem o que tá acontecendo, pô. O Joe Biden realmente tá numa situação que acho que não chega íntegro mentalmente a outubro lá, tá muito complicado. Eu voto com o relator. O Trump é reeleito se não houver eleição por correio, Zé. Esse é meu ponto. Quando surgiu, o pessoal teve uma grande esperança que isso ia servir para desgastar o Trump, assim, que aqui no Brasil ia servir para desgastar o Bolsonaro. Nos Estados Unidos falaram, não, agora nós temos nossa Katrina, porque o Trump matou gente, umas decisões erradas, mas até onde eu sei, as decisões que tanto o Trump quanto o Bolsonaro tomaram foram as melhores possíveis, dadas as limitações. Né? Não, as empresas, as empresas que fazem o traçamento de popularidade do Trump, na verdade, tem o Trump em recorde agora, especialmente devido à maneira como ele está administrando o problema do coronavírus. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de mortes no mundo, né? E ainda assim o Trump está tendo aprovação recorde. Porque, em parte, né, o Zeno, voltando ao seu ponto, né? Ninguém quer ser uma Itália. Esse que é o grande ponto. Ninguém queria ser uma Itália. E o Trump e o Bolsonaro, por razões diferentes, apostaram que os seus países não seriam uma Itália. Eles não são, né? Porque, veja, nos Estados Unidos, apesar de ter o maior número de mortes, não tá faltando leito de UTI, entendeu? Não tá tendo nenhum desastre. Ninguém tá escolhendo, médicos não estão escolhendo quem vive e quem morre. Era isso que todo mundo queria evitar. E como você mesmo colocou, é por causa do clima, é por causa de vacina BCG, é por causa de vacina de sarampo, seja a razão que for, devido ao acesso ao HCQ, azitromicina, isso não tá acontecendo nos Estados Unidos, mais no Brasil ainda do que nos Estados Unidos. Ninguém tá virando uma Itália / Espanha, né? Exato, e assim, à medida que passa o tempo, o que a gente vai ver? A opinião pública maciça vai pender para o lado de pare com esse nonsense de isolamento. Tá indo cada semana que passa ganha mais força isso. No Brasil já está informalmente, mesmo contrariando orientações do governo, as pessoas já estão voltando, já tem trânsito nas ruas, né? Durou 2 semanas no máximo. O Mandetta vai perder a credibilidade pela realidade. Quem vai acabar demonstrando que o Mandetta na verdade, um insuflador de pânico desnecessário. Não tô falando que a doença não é séria, eu tô falando pânico desnecessário. Na verdade, vai ser a realidade, entendeu? De novo, previa-se 5 mil mortos até 1º de abril. Hoje, 15 de abril, nós estamos em 1.700 mortos. E vai ser interessante acompanhar também o desdobramento político, tanto na Inglaterra, onde o Boris Johnson, primeiro-ministro, contraiu o vírus da gripe chinesa e se curou. E lá você tinha uma série de contestações ao esquema da quarentena, de como é que deveria ser feita. O National Healthcare System, que é o sistema de saúde público dele, SUS, em inglês, que estava mais preocupado com a operação de mudança de sexo até 2 dias atrás, assim, tomando suas decisões como se fosse uma autarquia sem qualquer relação com o governo. E o outro também é a Suécia, que insistiu em não fazer uma quarentena, deixando todo mundo à vontade lá. Suécia que é um país que mentalmente, para mim, acabou por volta de 1997. Quando a degeneração começou lá com vamos dizer assim, a evolução, se é que é possível, do feminismo por lá. Agora nós vamos ver até que ponto a aposta deles em seguir contra a corrente no tratamento e na quarentena. Não fazer nada. Juscelino, é engraçado ver os torcedores do coronavírus no Brasil desesperados porque não tem uma explosão no número de mortes na Suécia, né? É muito engraçado ver os caras desesperados. Não, mas peraí, na Suécia, o pico ainda não chegou na Suécia. Eu falei, sei. O pico tá sempre movendo, né? Bicho, o pico já chegou na Suécia há muito tempo atrás. Não se esqueça que especialistas em pico temos até na Cracolândia. Não, acho que a gente vai ver isso, né? Nas próximas semanas, nos próximos meses, um total descrédito desse pessoal que pintou o apocalipse, né? Sim. Não que a gente, assim, mais uma vez, o coronavírus, individualmente, ele é grave, né? Quando a pessoa tem os sintomas, a gente não tá falando que é uma gripe, nada disso. Mas, estatisticamente, foi previsto algo muito diferente do que a gente tá vendo, né? Mas, Salazar, por isso que eu
volto ao ponto inicial que eu falei. No final, eu espero que o resultado disso seja que os epidemiologistas e seus modelos tenham a mesma credibilidade de jornalistas e economistas, gente que não acerta nada. O coronavírus é sério. Eu sempre advoguei que você deveria fazer quarentenas localizadas o mais rápido possível, você deveria testar sua população, ou você deveria esperar até ter uma vacina. É para ser levado a sério. Você tem que ter certeza que você não vai ser uma Itália. Mas dos países que nós estamos falando, Suécia, Brasil, Estados Unidos, eles não são uma Itália. Ninguém sofreu o colapso que a Itália sofreu. Portanto, dado que não sofreu, dado que determinou a seriedade do problema, agora vamos começar a operar sobre isso, né? Abrindo gradualmente a economia. Falando da Suécia aqui, números desse momento aqui. Casos ativos, 10.724. Casos fatais, 1.203. O vírus é estatal, cara. O vírus não tá trabalhando nesse país, entendeu? Ele chegou para o concurso público e não quer mais trabalhar, não. Entendeu? Esse que é o ponto. Eu acho que daqui a anos a gente vai ter que estudar o que aconteceu na Itália e na Espanha. Esse que é o grande ponto, né? A Itália tem uma coisa que saltou aos olhos lá, que a política de vacinação pública na Itália era diferente de outros países da Europa, né? É diferente de Portugal, que desculpa, a Espanha é diferente de Portugal. Né? A BCG, né? A vacina da BCG, a gente não sabe ainda, é tudo especulativo, né, nesse momento. Mas tem alguma diferença, porque Portugal é um país muito velho, eu não tenho exatamente qual é a idade. Pirâmide, né? É, isso, a mediana lá. Mas é velho, é um país velho, Portugal. E a Espanha também. Mas é mais ao sul, né? Não, mas se você pegar a Espanha, que é do lado, como é que você explica a Espanha tendo esse problema? Ô, Salazar, mas esse ponto que você falou da Espanha e Portugal é importante, mas esse ponto que o Zeno tocou é importante, gente. Quando fala da Itália, pergunta o seguinte: qual é a taxa de mortalidade no norte da Itália versus a Sicília, versus o sul da Itália? É muito importante. Porque não é a Itália como um todo que a gente morre na roda, é no norte da Itália, tá? A Itália, os casos estão praticamente concentrados, 80%, 70% talvez na Lombardia, mais uns 15% a 20% no Vêneto, e os demais pelo território do país agora. Da Emília-Romanha para baixo, se tiver 5%, 7%, eu creio que seja muito. E isso representa 70% do território italiano. A gente não sabe, ninguém sabe, isso precisa ser estudado. Então, assim, tem alguma coisa estranha, né? A gente não sabe o que é, né? Aliás, o próprio vírus, né? Por que em certas pessoas ele tem uma reação muito maior do que outras? Também não, né? Tem pessoas que têm sintomas mais leves e outras... Então, pessoas que são assintomáticos, né? Uma grande parte da população não tem sintoma nenhum. Não se explica também porque tem pessoas muito são saudáveis, tem uma reação às vezes violenta, e outras pessoas que não são tão saudáveis que aparentemente se recuperam, enfim. Há pessoas na minha família que estão com Covid basicamente assintomáticas, tá? Há girininhos da família do Pepe que estão com Covid assintomático. Eu tive uma colega que teve que ir pro UTI, ficou 2-3 dias e recebeu alta. Voltando aqui para as questões políticas, 2 assuntos então que vão perder muita força, que estavam ocupando as manchetes nos últimos anos. Um é os anti-vaxxers, né? Pessoas contra a vacina, vão subitamente desaparecer, né? E outro, o pessoal do Fronteiras Abertas é um Direito Humano, né? 4 semanas atrás, então discutindo que fronteira aberta é um direito, as pessoas têm que vir para onde bem entenderem. De repente, isso a gente está falando aqui, as pessoas não podem sair das próprias casas, né? E você não pode reclamar. Ô, Zeno, isso é perfeito, porque na verdade isso para mim é o ponto fulcral do colapso da União Europeia, né? Porque agora, como é que você vai manter as fronteiras abertas dentro da União Europeia? Na verdade, o que está acontecendo o coronavírus deu a desculpa para os europeus se recuperarem do erro que foi abrir as fronteiras para imigrantes africanos, né? Eu imagino que, na verdade, o que vai acontecer, o discurso europeu básico é: olha, a gente adora receber africanos, aquele monte de africanos semi-analfabetos, cometedores de crimes, a gente adora, mas não pode por causa do coronavírus. A gente gostaria muito dessas pessoas, agora a gente não pode, infelizmente. Então, é uma pena. A gente tem que começar a lidar com cenários, né? Assim, porque o coronavírus, por pior que seja, tem uma taxa de mortalidade baixa e a pessoa desenvolve sintoma rapidamente, né? Assim, a pessoa não fica assintomática por meses. Diferente da AIDS, por exemplo. A AIDS, a pessoa pode ficar sintomática por anos a fio e desenvolve sintomas lá na frente depois de contaminar sabe Deus quantas pessoas. E diferente do Ebola também, que é um vírus que mata a quantidade muito rápido e uma quantidade muito grande de pessoas. Agora imagina a gente começar a ter que lidar com uma pandemia que tem essas características, né? Que tem a mortalidade do Ebola e o tempo de incubação do AIDS. Esse é o tipo de coisa que as pessoas têm que começar a lidar, né? Não podemos dizer que a medicina resolveu tudo, todas as doenças estão curadas, porque a gente está vendo que isso não é verdade. Eu prevejo que a globalização
globalização como um todo vai ser questionada. Eu não sei... ela vai ser revertida. Ela começou a ser revertida. Essa mudança de manufatura fora da China é parte desse processo, né? Fechamento de fronteiras é outra parte desse processo. Exato. Então, assim, é o enforcement de fronteiras e repensar o que é esse negócio de globalização, porque claramente não está dando certo, né? Sim, na hora que você está discutindo, eu mandei toda a minha manufatura para a China e agora eu tenho um iPhone baratinho aqui, né? Você tem um iPhone baratinho, mas a China copiou todos os seus processos de desenvolvimento, está fornecendo um produto concorrente mais barato e você ganhou coronavírus, beleza? Então, acho que sim, acho que o Pepe tem razão, a globalização vai ter um processo de reversão muito rápido. Mas aí a minha dúvida é justamente qual é o grau dessa reversão. Se é, assim, eu não acredito que também seja um grau altíssimo de... Porque, assim, as pessoas tendem a esquecer também, né? O que vai acontecer é o seguinte, os governos vão ter plataformas populares que eles vão poder montar em cima desse fato de, vamos reduzir a dependência externa, vamos se voltar para dentro. Isso eu acho que tem de ganhar força. Agora, qual que é o grau disso na realidade, né? Eu não sei. Eu acho que vai depender muito dos resultados eleitorais nos Estados Unidos, Brasil e afins, né? Mas eu acho que um outro fenômeno que a gente vai ver é o imposto global. A gente vai ter gente propondo aí, a gente precisa do imposto global. A pandemia tem que ser discutida globalmente, vai ter que ter um imposto da pandemia. Com certeza vai ter, sempre tem, né? Mas aí você pode usar o exemplo da OMS, aí, Precisamos de uma organização global para coordenar os esforços de saúde. Ó a merda que deu. Aliás, o fato do Trump ter retido o orçamento americano para a OMS foi genial, né? Isso foi muito bom. Não, foi muito bom. Por isso que eu falo, o Trump, eu cada vez acredito mais, pessoal, que o Trump, ele foi colocado ali por uma força superior, entendeu? Porque ele tá cumprindo um papel maior. Ele tá cumprindo um papel maior. E é impressionante. Imagina se fosse o Obama ia empower mais ainda a OMS. Vamos comparar com o Obama. Ou a Hillary Clinton, o demônio vivente que é a Hillary Clinton. Imagina a situação. Isso. Vocês lembram que em janeiro o Trump decidiu barrar as viagens da China para os Estados Unidos, né? Um monte de gente meteu a boca falando que ele era xenófobo, racista. Exatamente. O Partido Democrata lá, aquela deputada, esqueci o nome dela. Alexandre Ocasio. Não. Morra! Hã? Desculpa, me empolguei. Essa mulher aí, isso aí é que nem o Satã, você não pode falar o nome. Ilhan Omar ou... Não, a de São Francisco lá. Nancy Pelosi? Nancy Pelosi falou, não, venham para Chinatown, gente. Abraço, que igual a campanha idiota da Itália, abrace um chinês. Abrace um chinês. Essa foi. A gente esqueceu de falar disso. Né? Abraço um chinês o prefeito de Palermo, é isso, na Itália? Não lembro que cidade que era italiano. Milão. Chinês, isso é muita estupidez, cara. Piada pronta. É muito Prêmio Darwin. Piada pronta. Isso vai entrar para a história, esse abraço um chinês. Bom, eu acho que questões políticas, então, aqui, Trump reeleito, Bolsonaro, não sei, a eleição está muito longe ainda, né, para a gente definir alguma coisa, mas eu acho que ele fugiu de uma bala aí que estavam armando o impeachment para ele não aproveitar. O problema do Bolsonaro é que um homem que teve a coragem de enfrentar a campanha, depois de ter sido esfaqueado, perder literalmente um pedaço do intestino, ter esse cagaço que ele tem do impeachment é um negócio irritante, né? Vamos ser honestos. Para com esse cagaço do impeachment, né? Puta merda. Isso é muito chato. Acho que estavam armando lá um impeachment para ele por causa da crise, por causa dos mortos, que acabou não se concretizando. Foi uma tentativa de golpe de oportunista mesmo, né? Você viu que, assim, Sim. Totalmente oportunista, né? Ou seja, não dá para brincar. Me espanta que o Bolsonaro, ele sabe disso. Não dá para brincar com esse pessoal. Esse pessoal é muito perigoso. Mas o negócio que eu tinha falado com o Jusilei, em última instância, a análise básica do Bolsonaro e do Trump, você não pode esquecer de uma coisa, esses dois têm uma sorte, vai ter um rabo que é um negócio impressionante, né? Impressionante. Político e goleiro tem que ter sorte, né? Não tem jeito. Ter sorte, esses caras têm sorte. O Bolsonaro apostou que a epidemia seria leve no Brasil, por conta do clima, por conta o que seja a razão, e foi leve. Está sendo leve, né? Apesar do ministro vagabundo, que não tem o Mandetta, se estica o pico seria em março, agora o pico é em abril, agora o pico vai ser em junho, né? Esse pico móvel dele aí, na verdade, que a epidemia não é grave no Brasil, não é grave. Assim.
lamento, 1.700 mortos. Para cada família morta, de um morto é uma tragédia individual, mas assim, números absolutos realmente não tá muito longe de qualquer previsão maluca que fizeram, né? Sem dúvida. Bom, quais seriam os efeitos políticos, então? Acho que a gente já concluiu aqui. Trump, globalismo vai entrar na lista negra dos assuntos. Política de fronteiras abertas também vai ser um assunto que vai perder popularidade. Trump vai sair bem da crise. A gente começou a entrar no quinto, né? Quem sai bem, quem sai mal da crise. Trump claramente vai ser beneficiado, né? Não só pela condição da crise, como pelo calendário eleitoral, né? Que vai pegar um candidato fraco com uma popularidade em alta por causa da condição da crise, e Bolsonaro talvez, porque por enquanto se mostra que a aposta dele foi certa. Muitos governadores já estão sofrendo, né? Dória aqui em São Paulo está sofrendo. Dória é muito burro. O Dória é muito burro, ele merece. Ele é muito burro. Pergunta aqui, senhores. Na opinião de vocês, hoje, 15 de abril de 2020, o Dória já era politicamente? Já era. A única chance do Dória é se a epidemia se tornar um desastre. É a única chance do Dória. A torcida do Dória pelas mortes, pelo Covid, eu entendo, porque é a única salvação dele. Eu não sei, acho que talvez seja meio cedo para dizer isso, mas sim, ele nesse momento ele está muito pior do que ele entrou na crise. Não, eu tô cravando. Cápsula do tempo, tô cravando. Dória e Witzel se enterraram. Okay. Não, eu concordo com o engenheiro número grau. O Dória, pra mim, ele cometeu suicídio de uma forma estúpida e, assim, amadora, eu acho que até, né? Ele tentou... É um sem noção, por ser um sem noção, exatamente. Quando ele deu aquele retweet também do Lula, assim, sabe? Umas coisas assim... Isso. Não dá pra entender, cara. É coisa assim de nível Talkman. O Lula é o Césio da política. Ninguém que grudou no Lula saiu bem. Pergunta pro Ciro Gomes como é que foi produtivo pra ele ficar tanto tempo tentando colar no Lula. Mudou o título eleitoral pra São Paulo, achando que ia ser o sucessor natural do Lula, e o Lula colocou a Dilma lá. É isso aí. Quem mais? Quem vai sair melhor na crise? Quem foi o maior beneficiado foi o Jeff Bezos. Sim, Jeff Bezos, sem dúvida. Jeff Bezos está feliz da vida. Vencedores, a Amazon e o Walmart. E uma outra coisa interessante da crise, interessante mas ruim, foi a ascensão de Bill Gates a alguma pretensão... pecano. Não vou dizer política diretamente, mas vocês entenderam o recado com essa história de identidade digital, vacina... Mas ele tem uma fundação que já está atuando há bastante tempo, né? Desde que ele se afastou da Microsoft, tem se dedicado a essa fundação Gates, que distribui vacina na África, faz um monte de ações humanitárias, né? Humanitárias, isso. Muitos oportunistas, né? A gente vê aí alguns alardeando vacinas mágicas em certos países aí. Muita gente querendo ganhar dinheiro. Salazar, certos países do Oriente Médio. Né? Eu fiz a vacina aqui em 2 dias, olha que coisa, muito mágico aqui. É uma tentativa de oportunismo mesmo, oportunismo barato, aquela coisa assim daquele picareta, aquele bandidinho lá que vai tirar uma casquinha ali da crise, né? Isso tem vários. Tem vários. No Brasil tinha político falando que a vacina tinha sido desenvolvida em Cuba, né? Então, você espera. A vacina que está sendo aplicada na China foi desenvolvida em Cuba. Fala, meu Deus, não tem vacina sendo aplicada na China e Cuba não desenvolveu nada. A tecnologia que Cuba desenvolve é barco para ir para a Flórida, né? Jangada. E mais? Enfim, eu acho que temos muitos... a gente ainda, talvez, esse seja o mais difícil da gente fazer uma previsão mais calculada, assim, porque pode ser que tem alguns aí que se destaquem que a gente não sabe ainda, né? Algumas empresas... Mas assim, tá muito claro quem se prejudicou, né? Isso tá claro. Agora, quem vai se beneficiar, talvez indiretamente, a gente não saiba ainda. Além, claro, dos óbvios aí, as grandes empresas que dominam a internet, comércio na internet, tudo relacionado à internet. E eu acho que, assim, o
o nacionalismo vai ser como Sim. conceito, né? As pessoas vão se voltar mais pro nacionalismo, né? Pô, vamos... Inclusive na China, né? A gente discutiu Os isso, Doomsday né? Preppers vão voltar a ficar na moda, todo mundo que se prepara para o apocalipse. Sem dúvida. O Taleb fala muito disso, né? O princípio da precaução, né? Ninguém é severamente prejudicado se você se preparar a mais, né? Não tem... que foi o que ele advogou lá no começo, né? Vamos exagerar na precaução, porque é melhor, né? A gente não sabe. Então, o Salazar, o ponto que ele fez é, se tivessem seguido, ele falou, se tivessem feito o que eu estava advogando, que é levar a epidemia a sério em janeiro, fechar fronteiras, parar comércio e parar viagens, a gente provavelmente teria que redundar num bailout das companhias aéreas e de hotéis só. A gente teria gastado bem menos. 1/10, 1/100 do que a gente está gastando agora. O CARES nos Estados Unidos... Se a China tivesse feito isso, fechado as fronteiras lá de Wuhan, quando começaram os casos, no mandado silenciar os médicos lá, eu ouvi do que eles estavam falando, talvez não tivesse pandemia. Né? Ao invés de gastar $2 trilhões, que é o valor lá do CARES Act, lá que foi aprovado nos Estados Unidos, que dá seguro-desemprego e tudo mais, auxílio a empresas, pode ter gastado não mais que uma centena de bilhões de dólares garantindo empresas aéreas e hotéis. Esse que é o ponto. Pois é. Muito bom. Então, vou me despedindo aqui. Zeno Estoico, me desligando. Espero que todos tenham passado esse ano bem. Ninguém tenha sido vítima da epidemia e que a gente não esteja enfrentando nenhuma crise nova quando esse episódio for ao ar. Boa noite a todos. Salazar. Até mais. E esperamos aí uma vacina muito eficaz do meu amigo Isaac. Que tá vendendo aqui. Boa noite a todos. E Jusilei. Boa noite, ouvintes do futuro. Espero que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, a Organização Mundial de Saúde tenha deixado de existir. Uhul! Excelente. E a ONU também, se possível. E a Greta. How dare you! Obrigado, boa noite a todos. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.